Glória a Deus, estamos ao vivo nessa manhã de sábado e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Estou me recuperando pouco a pouco de algumas crises de ansiedade que eu tive há um tempo atrás. Eu quero aqui até aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio que Ele me concede mais uma vez retornar a voltar a pregar a palavra dele e também a todos aqueles que têm orado por mim e têm apresentado a minha vida em oração. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra aqui em Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14 até o capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui ele está falando para nós continuarmos crendo em Jesus, assim como temos crido, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu tenho uma opinião um tanto polêmica a respeito desse texto aqui. É claro que quem me ouvir não vai concordar comigo, mas eu gostaria apenas de expor e dizer que Jesus sim pecou. Né? A Bíblia mesmo ela apresenta casos em que Jesus se irava e perdia a paciência, e por aí você vê que Jesus pecou sim. E tem alguns trechos na Bíblia que foram acrescentados, alguns versículos, né? Outros foram alterados, foram distorcidos. E talvez esse aqui também foi um desses, porque Jesus, de fato, ele errou, ele tinha uma natureza pecaminosa, humana como nós, e ele pecava, assim, em alguns momentos. Né? E aqui fala que ele tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas a verdade é que ele pecou, tanto que em alguns momentos na Bíblia você vê que ele se irou, ele perdeu a paciência. Aí ele diz no 16: Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. E nós devemos sempre mesmo chegar com confiança, para que no tempo certo nós possamos ter crédito diante de Deus, quando precisarmos de ajuda. Aí ele diz no verso 5, no capítulo 5, versículo 1: Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto ele também mesmo está rodeado de fraqueza. Veja que ele não se constitui a si mesmo, mas quem o constitui é Deus. Veja que é Deus quem constitui o sumo sacerdote. Veja que é Deus quem constitui as lideranças na igreja. Veja que é Deus quem constitui os pastores, os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores, mestres, bispos, diáconos. Então o homem não deve se autoconstituir como líder, mas quem deve constituí-lo é Deus. E é Deus quem o constitui. Aí ele diz aqui também, podendo-se ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também está rodeado de fraqueza. E por aí você vê que todo líder, por mais líder que ele seja, ele também é um ser humano. E ele também tem falhas, ele também tem fraquezas. E ele também necessita do perdão divino, assim como as pessoas pelas quais ele intercede. E por essa razão deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Aqui eu quero parar para explicar um pouco esse versículo 4. Ele diz assim: Ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. E a gente vê hoje muita gente tomando honra para si no ministério, né? Dizendo: Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou o homem que entrega a revelação, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E isso está completamente errado. A gente não tem que tomar a honra para si, né? Mas a gente tem que deixar Deus nos estabelecer no lugar que Ele quer. Porque às vezes a gente vai tomar a honra para si num determinado ministério, mas às vezes aquele nem é o ministério que Deus tem para a gente. Né? E a gente deve deixar Deus nos estabelecer no lugar onde Ele quer. E não querer tomar uma honra para nós, que às vezes nem é uma honra que foi destinada para nós. Aí ele fala aqui: ninguém toma para si esta honra senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote,
mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas no nosso caso, nós não devemos nem sequer glorificar a nós mesmos e nem receber glória dos outros. Nós devemos redirecionar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aí ele diz no verso 7 assim: O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. E como eu falei para você aqui, se eu não me engano, no versículo 15 do capítulo 4, houve versículos na Bíblia que foram alterados ou distorcidos, né? E esse aqui é um desses versículos, que você vê que Jesus ele não foi livrado da morte. Né? Ele orou a Deus para Deus livrá-lo da morte, mas Deus não o livrou e ele morreu. Né? E aqui fala que ele foi ouvido quando ele pediu ao Pai para o Pai livrá-lo da morte. Mas a verdade é que Jesus morreu. Ele não foi ouvido naquela ocasião. E isso me faz entender que nem sempre Deus ouvirá as nossas orações. Né? Tem uma teoria por aí que diz assim que Deus ouve toda oração que a gente faz. Isso é uma mentira. Tem orações que Deus não vai ouvir. E a gente tem que ser realista e falar a verdade sobre isso para que as pessoas fiquem cientes, para que elas não venham se decepcionar e se frustrar depois. Nem sempre Deus vai ouvir as orações que a gente faz. Ele vai ouvir apenas aquilo que é da vontade dele. Né? Deus não tem filhos mimados, Deus tem filhos, e todo pai, ele diz não para o seu filho de vez em quando, e assim também é Deus conosco. E nem sempre Deus ouvirá todas as orações que a gente faz. Aí ele diz no verso 8: Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, porque a obediência, o sofrimento gera obediência, as tribulações geram obediência, né? As angústias que a gente passa, elas nos fazem obedecer a Deus e elas nos levam a se sujeitar a Ele. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha, você vê, o sofrimento aperfeiçoou Cristo. E isso me faz entender que o sofrimento nos aperfeiçoa, o sofrimento nos molda, o sofrimento nos muda, né? O sofrimento ele nos faz ser diferente. Deus ele nunca permite que algo nos aconteça em vão. É sempre com um propósito. E quando ele permite o sofrimento, é sempre para nos aperfeiçoar, é para nos mudar, é para nos moldar, é para nos conformar à imagem de Cristo. Aí ele diz no verso 10: Sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Né? Mas veja que aquele povo estava tendo uma difícil interpretação da, da palavra ali que o Paulo, né, o autor dos Hebreus, não sabemos exatamente quem foi, estava pregando, porque eles não queriam ouvir, né? Porque quem de fato quer ouvir uma palavra, quem de fato quer entender a palavra, ele procura entender e para ele acaba aquilo se tornando fácil. Mas aquele povo era negligente em ouvir, eles não queriam ouvir a palavra e por isso que para eles aquilo era de difícil interpretação. E quantas pessoas não são assim nos dias de hoje? A palavra está sendo pregada, mas eles não querem ouvir. Eles são negligentes em ouvir a palavra. Eles não estão nem aí, estão pouco se lixando para a palavra que é pregada. E para essas pessoas é óbvio que a palavra será de difícil interpretação. Agora veja o que ele diz no verso 12: Porquanto devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Aquele povo ali já estava há anos na presença de Deus, já deveria estar ensinando, mas ainda estava se alimentando do básico da fé. E quantas pessoas nos dias de hoje que ainda não são assim dentro da igreja, estão há anos dentro da igreja e já deveriam estar ensinando, já deveriam estar pregando, já deveriam pastorear a igreja, já deveriam liderar, mas ainda estão se alimentando do básico da palavra, ainda estão engatinhando na fé, ainda estão precisando que alguém orienta eles o que é certo, o que é errado. E você acha que esse é o desejo de Deus para a igreja? Não. Deus quer que os seus filhos amadureçam na fé e cheguem a tal ponto que eles venham a ensinar e não somente aprender. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. E o que é o leite?
É aquelas historinhas básicas da mulher do fluxo de sangue, da água transformada em vinho, de Caná da Galileia lá, né? Do paralítico levantado pelos quatro amigos, de Moisés e o Mar Vermelho, Davi e Golias. Isso é o leite, isso é o básico da fé. E tem gente que até hoje está se alimentando dessa palavra. E a Bíblia fala aqui que esse tipo de gente é menino, precisa amadurecer, ainda não cresceu na fé. E se nós queremos amadurecer na fé, nós precisamos ir para uma palavra mais profunda e deixar o básico de lado. E deixar algumas coisas já de lado, porque isso nós já sabemos. Nós precisamos nos aprofundar ainda mais em Deus. Aí ele diz no verso 14: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como o mal. Aleluia. O alimento sólido. O que é o alimento sólido? É as cartas de Paulo, é a Epístola aos Hebreus, é as cartas de Pedro, de João, de Tiago, de Judas. É palavra mais sólida, é palavra mais profunda. E essas palavras são para os adultos. E quando a pessoa ela começa a se aprofundar nessa palavra e a entendê-la também, porque não basta só ler, precisa entender também, já é um sinal que ela amadureceu e que ela está crescendo na fé. Aí ele diz aqui assim: os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. O discernimento do bem e do mal é um sinal que a pessoa amadureceu na fé. Mas quando ela ainda não consegue discernir uma coisa da outra e ela acha que tudo é a mesma coisa, é um sinal que ela ainda é criança na fé e precisa amadurecer. Mas quando ela consegue, já pela prática, pelo exercício das faculdades mentais e espirituais, discernir tanto bem como mal, já é um sinal que ela cresceu na fé e que ela está amadurecendo e progredindo rumo à perfeição. Como ele diz aqui no verso 1 do capítulo 6, pelo que deixamos rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo arrependimento de obras mortas e fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Veja que o autor aos Hebreus não proibia essas coisas na igreja, mas ele estava falando que era necessário deixar esses ensinos de lado, porque isso era o básico da fé. E era necessário já deixar esses ensinos de lado e prosseguir já rumo à perfeição, ensinos mais profundos. Mas ele em nenhum momento ele proibiu esses ensinos, porque tem um movimento aí hoje em dia que está pregando que hoje em dia já não é necessário mais você impor as mãos sobre ninguém, você pregar sobre arrependimento, porque essas coisas são inválidas. Isso é uma mentira. O autor aos Hebreus nunca disse isso. Ele disse apenas que era necessário deixar de ensinar essas coisas, porque isso era o básico da fé, aquele povo não precisava mais aprender sobre isso, porque eles já sabiam sobre isso. Mas agora era necessário eles se aperfeiçoarem ainda mais e progredirem para assuntos mais profundos. Mas voltando lá no verso 14, quando alguém passa a exercitar as suas faculdades mentais e espirituais, ela começa a amadurecer. E quando ela começa a amadurecer a ponto de discernir o bem e o mal, é um sinal que ela já está progredindo rumo à perfeição e rumo à estatura de um varão perfeito, conforme está lá em Efésios capítulo 4, se eu não me engano, versículo 13. E essa era a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã aqui, e que você possa recebê-la no seu coração em nome de Jesus, e que você possa tomar posse dessa palavra pela fé, e que ela venha criar raízes no teu coração e venha germinar e frutificar. E, se possível, dar fruto a 100 por um. Eu não digo nem a 30, 60 não, mas que ela venha dar fruto a 100 por um no teu coração e venha gerar muitos frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, seu amigo do seu irmão de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. Eu amo você em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, fique em paz, tenha uma manhã abençoada. E lembre-se sempre que nós sempre estamos por aqui pregando a palavra, anunciando o evangelho e ministrando a graça de Deus sem cobrar um centavo sequer de você. Mas todos os dias estamos levando a palavra da graça e de graça ao teu coração em nome de Jesus. Fique com Deus, fique em paz e tenha um sábado mais que abençoado na presença do Senhor. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Deus abençoe.